Rechora darabas. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Abençoa o programa Cura Divino lá, meu Pai, na rádio Sagrada São Pele, FM, domingo, de meio-dia a 1 da tarde, na segunda-feira, meu Pai, de 2 às 3 da tarde. Opera poderosamente. Abençoa os amados ouvintes da rádio Sagrada São Pele, os no internet, no Facebook, no Instagram, meu Pai. Abençoa o prefeito de Joana, meu Pai, sua equipe de ombreiro, de vereador, meu Pai, o sangue de Jesus também. Abençoa o prefeito de Sagrada São Pele também, meu Pai. Esse aqui, meu Pai, vereador, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Salva ele, a sua família, o celular, meu Pai. Abençoa meus tios, meu Pai. Vai libertando o sangue de Jesus também, meu Pai. Abençoa o Flávio, Senhor, no Canidé, sua família. O irmão, meu Deus, abençoa Jonas, meu Pai. Abençoa seu pai, sua mãe, seu irmão, meu Deus. Oh glória, pastor, Pai Josaí, meu Pai. A luz da igreja ali, meu Pai. De Canidé, Senhor, o pastor Rocha, o pastor Sivaldo, oh glória, 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 oh glória. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Pega a tua bagagem, Satanás, larga esta casa, larga esta família. É você, demônio de confusão, é você, demônio de contenda, de ódio, de inveja, de ira. Sai, 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 saia! É você, espírito da morte, larga essa casa, essa família, esse lar, demônio de homicídio, suicídio, queima, 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 toda macumba feita na encruzilhada, na Mata Virgem, no cemitério, na cachoeira, queima, Pai, queima no meio esse terço, esse rosário, meu Pai, toda vez apressado, na encruzilhada, na Mata Virgem, no cemitério, à meia-noite, quebra, 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 quebra! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda nossa contrária, de contrário, do inferno vem, do inferno volta, diabo, agora em nome de Jesus. Tome esse casamento, tome esse lar, meu Pai, tome esta família, oh meu Pai, esta família é unida, Senhor. Este homem é nossa esposa, se espera nosso esposo, Senhor. Ou ele me contenda, em confusão, meu Pai. Ele ama, mas ela ama, mas ele, meu Pai. Estão frios, Senhor. Um dorme no sofá, outro dorme na cama, um dorme em casa, ou na casa do pai e da mãe. Queima, 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 queima. Cai por terra, pomba gira. Cai por terra, tranca-rua. Cai por terra, Maria Padilha. Cai por terra, Vira Mundo. Caboclo da Mata. Queima, queima, queima. Fizeram um trabalho, Senhor, para esse casal, Senhor, morrer seco. Quando eles vão comer na mesa, Senhor, o demônio Exu da morte, filho vai da mesa, meu Pai. Quando ele vê a comida, começa a passar mal, começa a vomitar. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Vai queimando, vai libertando. Eu creio tua palavra, Senhor. Eu creio no teu poder, meu Pai. Que nem a macumba, nem bruxaria, nem inveja, nem o grande é mais do que o Senhor, não, meu Pai. O Senhor é maior do que toda obra do inferno. Queima, 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 queima. Mandar esse demônio de 6 da manhã, 6 da noite, meio-dia, meia-noite. Esse lá vai me conter, meu Pai. É confusão de manhã, é confusão à tarde, é confusão à noite. Já vão dormir brigando, já acordam brigando. O sangue de Jesus também. Larga esta casa, espírito de confusão. Larga esta casa, espírito de adultério. Larga esta casa, espírito do pecado. Larga esta casa, espírito do engano, da fornicação. Queima, 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 queima. Tem gente se arrepiando do outro lado, Jesus. Tem gente se arrepiando do outro lado. Manifesta a pomba de sai. Manifesta, acabou de sai. Espírito da encruzilhada, da Mata Virgem, do cemitério. Queima o principado, queima a legião. Toda casa de demônio, não resista. É sexta-feira forte. Na igreja pentecostal, cura de vida. Sexta-feira, Pai, é a campanha, a desmancha da macumba e a derrota de Satanás. Derrota, meu Pai. Vai derrotando esse espírito mau que tem tentado destruir essa casa, essa família. Oh, meu Pai, esse inimigo entrou, meu Pai, no caminho desse homem, botando a monguinha, Senhor, contra ele, Senhor. Essa não se mais para o seu esposo, se responde mais para a sua esposa, está arrependido. Larga ele, larga ela, larga, 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 larga. Agora, agora, agora.
agora, renova, Senhor, a potência, Senhor, do céu sobre este homem, para essa mulher, sobre este homem, vai renovando o sangue de Jesus também, o sangue de Jesus também, dizendo também, Senhor, para este homem não se mais mulher para este homem. Mulher para este homem, Senhor, mãe para essa mulher, repreenda agora, meu Pai, renova as forças dela, renova as forças dele, o sangue de Jesus também. Queima. Vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, vai queimando. Queima. Em nome de Jesus, não resista. É você, inimigo das trevas, que tem tentado destruir, meu Pai, essas crianças, mocidade, repreenda agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, destrua esse demônio agora das trevas, Pai, esse tem uma inquietação, destruição, o sangue de Deus, meu Pai, essa mãe sofre com essas crianças, meu Pai, o inimigo, Pai, perturbando essas crianças, Senhor, do Pai e da mãe, o sangue de Jesus te dê, a Pai já vem a paz, a minha alegria, transformação, porque eu creio na Tua palavra, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus vivo, ó Deus ressuscitado, ressuscita este homem, ressuscita esta mulher, ressuscita, meu Deus, redoma, Senhor, toma a tua igreja no Brasil, toma a tua igreja no mundo, Pai. Toma o nosso presidente Bolsonaro, toma intercede sua esposa, todos os seus ministros, meu Pai. Repreende aqueles ministros demoniados, aqueles ministros satânicos, Senhor, e que destruiu a tua igreja, está repreendido toda ordem mundial satânica, toda ordem maligna. Cai por terra agora, Satanás, sobre aquele Senado, sobre lá, Brasília, em nome de Jesus, entre lá, Senhor, com o anjo da providência, varre, Senhor, aquele lugar, Senhor, tira das maldições, as pragas, todo mal, meu Pai, levanta um povo valente, um povo corajoso, um povo que tem coragem de vencer a tempestade. Não deixa o teu povo perecer, não, Jesus. Não deixa o teu povo perecer, não, meu Pai. Se a ordem mundial foi colocada, a perseguição do teu povo, e o teu povo tenha forte, valente, pronto, Senhor, para morrer por ti, meu Pai. Na Índia, na África, Senhor. Oh, meu Pai, lá no Canadá, Senhor, no lugar, meu Pai. Lá, meu Pai, na China, Senhor. A tua igreja perseguida, rejeitada. Muitos são queimados, Senhor. Açoitados, apanhados, Senhor. Por a tua palavra. O Brasil não está pronto para isso, não, Senhor. Prepara o Brasil, meu Pai. Prepara os cristãos brasileiros. E outro lugar, meu Pai. Para ter pronto para apanhar pela tua palavra. Sofrer pelo Evangelho, meu Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda, meu Pai. Não pedimos riqueza, não, meu Pai. Pedimos sabedoria. Pedimos graça do Deus Espírito Santo, meu Pai. Para vencer esses inimigos das trevas. Oh, meu Deus querido. Salva a família católica, espírita, budista. Salva o ladrão, assassino, criminoso, estuprador, lésbica. Salva os bruxos, salva os padres, as freiras, os cardeais. Vai salvando para esse povo. Tem misericórdia. O sangue de Jesus tem poder e autoridade. Limpando, meu Pai, este homem da droga, da cachaça, dos vícios, meu Pai. Ele não quer pecar, mas o inimigo pode fazer pecar, meu Pai. Estão presos, mão, pé, corrente, mente, alma. Quebra. Quebra essas correntes, meu Deus. Quebra essas correntes do inferno, Jesus. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra é tremenda, Jesus. A tua palavra é fiel, meu Deus. Ajuda, Jesus. Ajuda nós a vencer essa tempestade. Ajuda nós a vencer, meu Pai, as perseguições contra o teu povo. Oh, Deus querido, oh, Deus amado, Tu és tremendo, meu Pai, Tu és soberano, Jesus. Atende o nosso clamor,
Atenda a nossa oração, atenda a nossa súplica nessa tarde. Não rejeita não, Jesus. Não rejeita não, meu Deus. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Confirma a bênção, confirma a vitória. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Toma aqui pra cá. Todos digam amém? Salmo 59, versículo 1. Deixa eu louvar assim, cara. Glória a Deus. Salmo 59, versículo 1 em diante. Glória a Jesus. Quem crê que vai falar com você, diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode ser esse lugar até lá. Aleluias. Abre sua Bíblia. Salmo 59, versículo 1. Quem não calou? Calou aí? Calou? Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Livra-me, Deus. Salmo 59. Glória a Deus. As criancinhas ficam quietinhas, amém? Em nome de Jesus, bendito a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 59, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Promessa de livramento, glórias. Livra-me, Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me os que praticam iniquidade. Salva-me dos homens sanguinários, pois sei que põe cilada a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, nem por pecado meu, Senhor. Eles correm e se preparam, se acampa, me desperta para me ajudar. Olha, tu pois, Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta, visitarei todos os gentios. Não tenha misericórdia de nenhum dos profitos, dos que praticam iniquidade. Eles vêm e caem, ao cair da tarde, dão grito como cães. Rodeia a cidade, eis que eles dão grito com a sua boca. A espada está nos seus lábios, porque dizia ele, que houve? Mas tu, Senhor, se irá dele, zombará de todo gentil, por causa de sua força. Eu te guardarei, pois Deus da minha alta defesa. Ó Deus da misericórdia, verá o meu encontro. Deus me fará ver o desejo sobre os meus inimigos. Não mate, para que o meu povo não esqueça. Espalha pelo teu poder. Abate o Senhor, nosso escudo, pelo pecado de sua boca, pela palavra dos seus lábios, fique preso na sua soberba, pela maldições, pela mentira dos que falam. Consome nas suas soluções, consuma-no para que não insista, para que saiba que Deus reina em Jacó até o fim da terra. Diga glória a Deus. Escreva assim, amém? Ó, vamos ver a palavra dele para Deus. Para Deus também. Pai, em nome de Jesus, teu sangue tem poder, meu Pai. Fala com a tua igreja, fala conosco nessa tarde, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fala com esse amado ouvinte, em nome de Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Escuta bem, igreja do Senhor. O salmista, glória a Deus, a súplica por livramento. Davi, ele escreveu esse salmo porque grande foi o livramento de Deus para com seus inimigos. Preste atenção. Quando fala de inimigo, igreja, fala de inimigo espiritual, material, conjugal, sentimental e ministerial.
São vários inimigos que se levantam contra o povo de Deus. Tem inimigo familiar, tem inimigo vizinho, né? Tem muito inimigo, né? Vizinhos a odiar para perturbar, tirar a tua paz. Mas o sangue de Jesus tem poder. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Então, São Deus disse: livra-me, Deus, dos meus inimigos e defende-me daquele que se levanta contra mim. Eita, glória a Deus. Quanto Deus tem livrado a minha alma, a tua alma, da mão do mais forte. Quanto Deus tem livrado você da macumbaria, da reza apressada. Quanto Deus tem livrado nós das flechas que o inimigo tem jogado na nossa vida para nos destruir. Por isso o salmista disse: livra, Senhor, ó glória, livra-me e defende dos meus inimigos que estão contra mim. Muitas vezes meus inimigos têm se levantado contra a gente, escarnecido de nós, zombar de nós. Aí Deus vai, levanta, né? E dá o drogo a eles. Diga aleluia. O inimigo não pode ir de nós, não, ele ri por pouco tempo. O inimigo zombou do povo de Israel 40 anos. Mas depois Jesus levantou aquele povo e deu a vitória. Bate palma, né, glória a Deus. Aleluia. O versículo 2: livra-me dos que praticam iniquidade, salva-me dos homens sanguinários. O que é a pessoa que pratica iniquidade? São pessoas que andam pecando de manhã, de tarde, de noite. São pessoas completamente pecaminosas pelo pecado. Essas pessoas não querem se converter. Essas pessoas não querem se render aos pés de Jesus. Mas diz a Bíblia que no último dia todos os joelhos vão se prostrar perante o Senhor da glória. Bate palma aí da glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Salva-me dos homens sanguinários. O que é homem sanguinário, igreja? São pessoas que matam sem ter piedade. São pessoas que matam, metem a faca, metem um tiro numa pessoa, parece estar matando um animal. Pessoas sanguinárias, pessoas atribuladas, pessoas que não têm temor de Deus. Tem gente que mata pessoa como mata animal. Se você olhar para ele 2 vezes para a cadeia e não gostar, já quer te matar. O sangue de Jesus cubra. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Olha o versículo 3. Pois eis que põe cilada a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, e não por pecado meu, Senhor. Irmão, você sabe que uma pessoa maldosa, ruim, a mão cilada, escuta bem, tem pessoas que estão ao teu lado, ora com você, pede você de joelho, come a tua mesa, eleva você, e prepara cilada para te destruir. E o sangue de Jesus tem poder. Mais forte. O salmista Davi, irmão, ele escreveu esse salmo do salmo, que os próprios inimigos não eram de fora, eram de própria sua casa, e próprio dentro da casa de Deus. Quantas pessoas quer pegar a tua amizade, quer ter uma amizade com você, para tentar te destruir, para tentar acabar com a tua vida? Escuta bem, o inimigo é sujo e imundo, irmão. Ele não vem de vez não, ele vem trabalhando. Ele chega como quer, não querendo, para arrumar a tua amizade, para pegar a tua intimidade, para depois tentar te destruir. Ele quer pegar o teu ponto fraco. Ele quer pegar o meu ponto fraco. E o sangue de Jesus tem todo o poder. Deus está falando com você, é assim ou não? Aleluias. Então há uma cilada para tentar nos destruir. Presta atenção. Tem pessoa que chega perto de você, perto de mim, começa a falar mal de ciclano,
de Beltrano. Aí nós não vigia, né? Ele na onda dela. Aí vai meter o cacete, vai meter o pau, vai meter a lenha. Mas não sabe tu e eu que aquela pessoa está colhendo para te entregar na frente. Diga misericórdia, Jesus. E aquele está atribulado. Ele mete o pau, mete a lenha. E você entra na onda, para ir na onda dele. Depois pode até gravando a conversa, né? Olha aí, irmão, que é tua amiga. Olha o irmão aí que é teu amigo, a mão cilada. O sangue de Jesus tem todo o poder. Oh, Jesus. Aleluia. E diz aqui, ó. Os mais fortes se ajudam contra mim. Não, pode você dizer, não gostou nada, mas se levanta. Então escuta bem, irmão. Eles querem nos condenar. Eles querem nos julgar. De toda forma. De toda maneira eles querem nos prejudicar. Porque eles estão errados e não querem ter errado, não quer ter errado só. Quer juntar em outra turma para cair na vantagem com ele. E se eles não vigiar, né? Aí cai por terra. Diga, ajuda-me, Senhor. Olha aqui. Glória a Deus. O 4. Eles correm e se preparam. Se ocupa de mim, desperta para me ajudar. Olha, Davi pediu a Deus socorro. Davi disse, Senhor, desperta e vem me ajudar. Olha para mim. Sou fraco, sou falho, eu erro, eu peco, mas que a tua misericórdia nos ajude a nós chegar aonde quer que o Senhor quer que ele chegue. E quais são os planos do inimigo, irmão? O plano do inimigo é que nós não cheguemos aonde Deus prometeu que nós chegasse. A vontade do adversário é que a promessa de Deus na tua vida, na nossa vida, não venha se cumprir. Diga, está amarrado no nome de Jesus. Mais forte. Mas para isso tem que vigiar. Nós temos que orar. Por vir no altar diante de Deus. Em consagração. Em vigilância. Irmão, o inimigo não derrotou Jesus porque Jesus, primeiramente, filho de Deus. E também em cima ele vigiava, né? Porque Jesus ele foi tentado na carne. O diabo de Jesus na carne. Jesus veio carne, sangue e osso. Sim ou não? Por isso ele foi tentado. Mas ele não cedeu a tentação. Mas se ele não vigiar, oh meu Pai, tem misericórdia. Só eu. Tem gente que cai na primeira, tem que cair na segunda, na terceira, na quarta. Só o sangue de Jesus tem poder. Diga, me ajuda, Senhor. Versículo 5. Tu, pois, Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta, visitar em todo gentil, não tenha misericórdia de nenhum dos profetas, dos que praticam iniquidade. Davi não pediu misericórdia para aquele se dar contra ele. Preste atenção. Davi não pediu nenhuma vitória para o seu inimigo. Davi não pediu nenhum livramento para o seu inimigo. Não disse, não, Senhor, não. Que eles não escapem da tua ira. Que eles não escapem da tua vingança. Aleluia. Presta atenção. Davi pediu que a justiça de Deus caísse sobre os seus inimigos. Irmão, inimigo não é para matar, ele mata, sim ou não? Quando ele para destruir, ele destrói. Ele vem sobre a minha vida, não consegue. Vem sobre ele, não consegue. Já veio outro aqui, vizinho, consegue. Ele vem sobre essa, não consegue. Mas dentro de casa, alguém derrota ele, já consegue derrotar aquele. E eu tenho misericórdia da minha família, Jesus. Tem misericórdia da minha família, Jesus. É assim ou é?
Não consegue comigo, minha esposa, nós oramos. Com você, mas consegue com teus filhos, com parente. Porque aqueles fracos no lugar a Deus, ele... Agora, pede assim, eu já conversei com minha esposa aqui, e assim, você não aqui na igreja. Nós que buscamos a presença de Deus, nós que pagamos um preço diante de Deus, o inimigo investe pesado contra a gente, né? Imagina quando aqueles que não oram no jejum. Meu Deus! Eles querem até morrer, só não vão porque tem alguém orando por ele para Deus dar misericórdia. Sim ou não? Então a vontade do inimigo é destruir, acabar com a gente. Por quê? Porque nós somos a imagem do Senhor. Eu me lembro do irmão que disse para mim, olha pastor, ele lá, São Jesus sempre. Ele disse, eu tomei o lugar do diabo, vai? É atribulado não? Porque Satanás ele é um adorador do céu, era adorador. E ele desviou do caminho do Senhor, está no abismo, e Deus colocou a gente para adorar a ele. Aí ele disse que tomou o lugar do diabo, isso aí é. Então depois ele deu uma rasteira dele, está aí, ó. Não está firme, você aprendeu por quê? Irmão, nós somos colocados para adorar a Deus. Mas não tem lugar do diabo, não. Amigo, o sangue de Jesus tem poder. Ninguém toma o lugar de ninguém, irmão. Cada um tem a sua posição diante de Deus. Se alguém sai da posição, fica eu nessa posição. Paulo disse, vigiai e orai, para não cair. Os que estão de pé vigiem, para que não caia. Sim ou não? Ninguém toma o lugar de ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos apenas pó, cinza e poeira. Só quem crê bate palma e dá glória a Deus. Se você é adorador, fica na tua posição. Não dá teu lugar para ninguém. Porque Jesus tem todo o poder e autoridade. Diga a glória a Deus. O versículo 6. Aleluia. Eis que eles dão grito com a sua boca. A espada, então, dos seus lábios sai. Por quê? Diz ele, quem ouve? Olha o atrevimento dos filhos de Belial. Ele se levanta contra você, se levanta contra mim, calunia, mente, não quer nos enrolar. Aí ele, quem que vai ver? E Deus não vê não? Deus é soberano. Deus, ele é tremendo, irmão. Com Deus ninguém se zomba, com Deus ninguém se brinca. Se alguém zombar de Deus, vai cair por terra. Se zombar de nós, também vai cair por terra. Bate palma e dá glória a Deus. Tem pessoas que acham que nós somos a ninguém. Tem pessoas ali, fulano Zé Ruela, é um Zé Manuel, vai tocar nesse povo, para tu ver a mão de Deus te ferir. Não toca nesse povo, pode ser feio, banqueiro, careca, maquinho, mal feito, gordo, mago. Mas se tu tocar, tu pode morrer. Diga a Deus. Muitos têm tocado em você, têm tocado em mim. Estão aí pagando um preço caro. Estão aí sem dormir à noite, sem dores. Está vendo pessoas dizem, fulano tocou em mim, Jesus. Fala mal de mim, Jesus. Está aí na minha cara. Cadê o preço? Não, meu filho. Eles estão pagando um preço. Eles sentem dores. A noite vão deitar na cama. É dores que eles sentem. Toma remédio, mas não passa. Eles riem só para não chorar, para não demonstrar o que está passando. Glória a Deus, aleluia. Os teus inimigos, os meus inimigos, seguidores terríveis ossos. Os nossos inimigos, eles chamam de dor, mandando a demonstração, sabe o quê? Para a gente dizer, olha a mão de Deus. Mas é sempre, porque a mão de Deus quando pesa sobre o atribulado, sobre a atribulada, sai da frente. Não tem jejum, não tem oração que possa livrar ele das mãos do Senhor. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Então eles vêm, né? Ao cair da tarde, eles dão um grito como cães. Olha aí.
Deus. Está vendo, irmão? Eles vêm rodeando a cidade, quer dizer, vem rodear para querer tragar. Então o mais fraco, o mais que não está vigilando, na verdade, pega e destrói. Porque a vontade do inimigo é destruir. Presta atenção, ele entrou no Éden, ele destruiu Adão, ele destruiu Eva. Escuta bem, achava Satanás que Adão e Eva tinha sido acabado, eliminado por ele. Pronto, acabei com a criação de Deus. Aí Deus agora manda Jesus. E agora? E agora? Ele pode ter destruído qualquer tipo de pessoas, mas ele não destruiu um homem chamado Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia! Porque Jesus veio, bispo Nildo. Jesus veio mudar a tua história. Ei, Jesus veio mostrar para essa humanidade mal, humanidade cruel, humanidade atribulada, que só Ele tem poder de transformar e libertar o homem do pecado. Se Jesus não libertar, ninguém faz. Se Jesus não fizer a obra, mais ninguém faz. Irmão, se Jesus não fizer a obra, pode comprar o caixão, pode preparar o funerário, porque vai morrer. É ou não é? Se Deus não fizer, é morte certa. Mas Deus fazendo, pode cancelar o funeral. Eita glória! Se você quer dar um glória alto aí para Jesus, Deus vai cancelar o funeral. Deus está cancelando o funeral. Você crê nisso? Então bate palma para Jesus. Dá um glória alto para o Rei da Glória. O inimigo estava tramando contra a tua vida, contra a tua casa. Escuta, ele estava tramando a morte de alguém. E Deus nessa tarde está cancelando o funeral. Então bate palma e dá glória a Deus. Não adianta o inimigo se levantar. Não adianta barreira. Não adianta. Pode rezar o texto apressado. Pode rezar o uso apressado. Pode rezar o credo ao contrário. Atribulado. Vai cair nas tuas costas. Glória a Deus. Aleluia. Porque o sangue de Jesus tem todo o poder e autoridade. A Úrsula disse: contra Jacó no encanto, contra o poder de uma feitiçaria, pode jogar o defunto inteiro sobre a casa. Deus livrará toda maldição. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Eles vêm rodeando para querer fazer mal a nós. Olha o versículo 8 aí, tremendo aí. Olha o 8. Mas tu, Senhor, vai rir deles, vai zombar de todos os gentios. Olha o teu irmão, Deus está dizendo que vai zombar, vai rir dos teus inimigos. Labantu e deliberarás, xeredelebe candarabás, delabantu que me tornou comandarás, rite bradabradabrás. Manda para vir em pé. Glória a Deus, Jesus. Deus, manda dizer para a senhora essa tarde, olha para cá, olha para cá. Alguém vai te pedir perdão. Alguém disse palavra que machucou a tua alma. Rei de braço e de lebra camandanamas. Pessoa soberba, orgulhosa. Abriu a boca, disse o que queria. Vai, Deus está dizendo hoje vou tomar providência. Aleluia. Hoje vou mostrar para quem e para aquela que eu sou na tua vida. Só quem crê bate palma e dá glória a Deus. Feriu a tua alma, irmã. Feriu a tua alma. Mas Deus vai ter de encontro, viu? Vai vir chorando, pedir perdão.
Porque quem mexe com fogo se queima. Tem pessoas que dizem, eu mexi. Cadê que eu estou tomando preço? Não preocupe não. Vai chegar. Deus não chega para não. Quem trabalha com pressa não é a morte do diabo. Deus trabalha devagarzinho. Não é verdade? Devagarzinho. Pensa não que ela sinta uma dorzinha de cabeça, uma tontura, uma agonia, um mal-estar, começa a emagrecer, começa a não seguir, né? Porque Deus trabalha aos poucos. Aguarda, mulher, Deus. Deus já está afim daquela pessoa, não? Vai vir pedir perdão em nome de Jesus. Porque Deus é na terra. Rebicho, manu de rebrenas. Redei que me nave assume que bicho. Redei que ela para faço de rebrenar. A morte está sendo cancelada, amém? 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 A morte não vai levar, porque Deus já cancelou o funeral. Aleluia, Deus. Daí para subir candereira. Daí que me chorou como nada. Irmão, ai daquele que Deus zombar. Alguém zomba nós, escarnece nós. Mas Deus zombar e esquecer deles. Não há jejum de oração que possa sair da mão de Deus. Tem muitos por aí, irmão, tomando remédio controlado para dormir e não dorme. Tem muita gente que está querendo louco. Porque tem tocado aonde não deve tocar. Olha para o teu amigo, você é a joia preciosa na mão de Deus. Fale alto. Você é a joia preciosa na mão de Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. É forte, igreja. Olha o versículo 9. Por causa da sua força eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. E você, irmão, Deus é a sua defesa, é a minha defesa. Imagina se Deus defendesse a gente, irmão. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Deus é o nosso defensor público. Deus é o nosso advogado. Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso médico. Ele cura e não deixa cicatriz. Bate palma e dá glória a Jesus. Deus está dizendo, a causa já está ganha. Os papéis já estão sendo assinados. Rei Tiquinho Rodocoma Narabás. A coma que alguém preparou para você, para mim, para mãe, eles que vão cair nela. Preparando a forma do que eu. Os inimigos caíram nelas. Prepararam a cova para Daniel. Foi eles que caíram nela. A maracova para salmista. Foi eles que caíram nela. Ninguém pode com este povo. Lutar contra este povo é perdido. Lutar contra este povo não vai vencer. Porque com este povo existe um Deus todo-poderoso. Um Deus que nunca perde uma batalha. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluias! Olha o versículo 10. Ó Deus da minha misericórdia, virá ao meu encontro, ó Deus, e me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Preste atenção. O que foi que Davi pediu para o seu inimigo? Foi bênção, igreja? Que o anjo persiga, que o anjo destrua ele, que
o seu caminho ser escorregadio. Presta atenção. Se você tiver misericórdia de inimigo, ele te mata. Uma pessoa que vem com a faca, com a espingarda, com um revólver para matar alguém, se Deus não for na vida dele, na vida dela, mata ou não mata? Mata ou não mata, igreja? Mas se Deus for na vida dele e dela, não mata não. Então Davi não pediu misericórdia para inimigo hora nenhuma. Preste atenção. Aleluia. Se você quer viver do inimigo, você pode pedir, é para o seu. Se tem inimigo, faz o que você quiser. Você tem né? Livro, arbítrio. Se abençoa o inimigo, amém, como é Deus. Vai ver a benção do inimigo, o inimigo se abençoa, ele te mata, te destrói. Presta atenção, irmão. Eu estou falando aqui de inimigo espiritual, sim ou não? O inimigo espiritual, quando usa um carnudo, ele vem sem misericórdia, ele vem com ira. Preste atenção. Deus vai derrotar Satanás, está usando aquela pessoa, e aquela pessoa não adianta vai ser derrotada também, sim ou não? Sim. Porque ele está dando lugar à regalia, dando sua autoridade, seu moral, para o inimigo usar ele. Por isso eu disse, filhinho, não dê lugar ao diabo. Fugir da aparência do mal. Porque se der lugar ele mata, ele destrói, ele acaba, ele arrebenta, irmão. Você pensa que o inimigo ele vem com carinho? Não, ele vem e ele vai arrebentando. Dá uma tapa, o capa cai, dá uma tapa, o capa cai. Porque a obra dele é matar, destruir. Diga, sobre a minha casa. Fale alto, sobre a minha casa, sobre a minha família, há uma proteção divina, há uma mão poderosa, guardando, livrando de toda a obra do inferno. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. É forte, Brasil. Glória a Deus. Ao versículo 11: não mate, para que o meu povo, obrigado, não se esqueça, mas para ele, com o teu poder, abate o Senhor, nosso escudo. Ele pediu para que Deus espalhasse o inimigo, né? Aonde o inimigo fosse, ele fosse testado, ele fosse provado. Porque com o povo de Deus ninguém pode mexer, irmão. Pode ser o mais pequenininho, mais fraquinho. Se mexer, vai pagar preço. Diga assim, Jesus morreu na cruz por minha alma, por tua alma. Olha como a misericórdia de Deus é grande. Olha para cá. Alguém tenta com o teu filho, com a tua filha, com o teu neto, com a nossa família. Arma-se lá para matar, o cara está com o pé na cova, outro com o caminho. Aí você e eu está de joelho orando, clamando. O anjo vai lá e dá o livramento. Diga glória a Deus. Quantos filhos de cristãos Deus tem livrado? Tem fechado a sepultura. Redeguiu para subir que minerais. Própria família minha, Deus tem livrado da morte. Sua família, Deus tem livrado da morte. Por que tem livrado? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o salmista Davi diz lá no Salmo 124: ó Israel, se não fosse o Senhor